E aí, pessoal, tudo certo? Bora para a resolução da questão 10, uma questão de geometria plana. Vamos lá. No triângulo isósceles XOZ, cuja base é o segmento XZ, então já vamos desenhar, depois a gente continua o enunciado. Vamos lá. Eu tenho a base aqui, tudo bem? Eu vou usar meu quadriculado para fazer um desenho um pouquinho melhor. Então, ó, 5, 5, ok? Uma recomendação que eu faço para todos os meus alunos, eu também sou professor de física, e isso vale também lá muito, que é o seguinte, faça um desenho bem feito. Não precisa ser uma obra de arte, porque eu sei que tem aluno que acha que precisa fazer assim perfeito o desenho e acaba ficando meia hora fazendo desenho, ok? Mas tem outro extremo que é fazer um garrancho que nem você entende o que está acontecendo. O ponto ideal é um desenho bom o suficiente para você entender o que você escreveu ali, ok? Então não ficar nada apertado, ok? Não ficar muito pequeno, esse tipo de coisa é importante no desenho. Não precisa ser uma obra de arte, todo bonitinho e etc, ok? Que seja bom o suficiente para que você entenda, beleza? Então vamos lá. A base é XZ, opa, XZ, ok? E ele é isósceles, né? Então eu vou pegar aqui no meio, se eu peguei certo, 4, 5, aqui e aqui. Tá parecendo equilátero, né? Mas é um triângulo isósceles qualquer. Ó. E ele falou o seguinte: considere os pontos E e U, respectivamente nos lados OZ. Então o E tá aqui, por exemplo, aqui. E o U tá no lado XZ, de modo que o OE seja igual ao OU. Galera, meu desenho não vou garantir que vai ficar igual, porém, eu vou tentar ao máximo aqui deixar pelo menos parecido, né? E eu recomendo que vocês façam isso também, né? Porque isso dá intuição para vocês prosseguirem. Então o U está aqui, beleza? E eu vou marcar agora esse segmento aqui que vai ser importante, que é o UE. Tudo bem? Ok? E o que ele diz para mim, né, que esses segmentos são iguais. Tudo bem? Fora que o triângulo XOZ, ele já é isósceles, né? Então a gente tem outro isósceles aqui. Eu sei que ficou um pouquinho torto, mas forcem a imaginação de vocês aí para aceitar que o OUE é isósceles também. Vamos lá. Se a medida do ângulo XOU, ou seja, esse ângulo aqui, ó, XOU é 48 graus, tô aqui a 48 graus, então a medida do ângulo ZUE é igual a... Ele quer saber esse alfa aqui, ó, vou chamar de alfa. Tudo bem? Agora, pense o seguinte, a gente tem que usar a informação de que os triângulos são isósceles, né? XO e ZO são iguais. Ou seja, esse ângulo aqui tem que ser igual a esse. Beleza? Agora, como eu já dei um pedacinho do ângulo de cima, eu vou chamar isso aqui de θ. Vou até trocar a cor aqui, para não confundir enunciado com os dados que eu estou adicionando agora. Eu vou chamar esse carinha aqui de θ. Tudo bem? Agora, quanto sobra para cá e para cá? Esses ângulos também tem que ser iguais, né? Porque o triângulo UOE também é isósceles. Então, esse pedaço tem que ser igual a esse. Ok? E quanto eles valem? Vamos lá. Eu tenho que somar θ mais duas vezes um certo x. Eu vou chamar de x por enquanto, depois eu substituo ali. Tem que dar 180. Ok? Passo o θ para o outro lado. Só aqui é rascunho, pessoal. Vou pagar. 2x é igual a 180 menos θ. Portanto, x igual a 180 sobre 2 dá 90, menos θ sobre 2, ok? Então, cada ângulo aqui do triângulo UOE vale 90 menos θ sobre 2. Você pode conferir, né? Se eu somar 90 menos θ sobre 2, mais 90 menos θ sobre 2, com o θ, tem que dar 180. Então, aqui, ó, 90 menos θ sobre 2, e aqui, 90 menos θ sobre 2. Tudo bem? Beleza. Agora eu tenho que usar o fato de que todo o triângulo grande aqui, aliás, o triângulo grande, também é um triângulo equilátero, ok? Então vamos lá. Vou trocar de cor para marcar, avisar que eu estou trocando de ângulo aqui, né? E eu tenho que esse ângulo tem que ser igual a esse, certo? E o mesmo esquema, pessoal. Mesmo esquema. Se aqui vale 48 mais θ, eu tenho o seguinte, 48 mais θ, mais, vou chamar esse de y e esse de y, certo? Eu vou apagar e depois substituir ali. Então, mais 2y é igual a 180 graus, que é a soma dos ângulos internos de um triângulo, ok? Passo o 48 para o outro lado, o θ também para o outro lado, porque o θ é um parâmetro que eu criei, né? Eu quero escrever o y em função dele. E eu tenho 2y igual a 180 menos 48, vai dar 132. É isso? Isso, 132 menos θ, ok? Passo 2 dividindo, eu tenho 132 sobre 2 dá 66 graus, menos θ sobre 2. Ou seja, cada ângulo aqui do triângulo maior, em função do θ que eu criei como parâmetro, é 66 menos θ sobre 2. Então eu vou pagar isso aqui, foi um rascunho que eu fiz, certo?
E eu vou escrever, aliás, vocês podem voltar ao vídeo sem nenhum problema, né? E esse cara aqui, ó, é 66 menos θ sobre 2. E esse cara aqui é 66 menos θ sobre 2. Porém, prestem atenção. A gente sabe que se eu somar esse ângulo com esse, tem que dar o suplementar desse ângulo aqui, né? Que é o ângulo de fora, ok? Ou seja, alfa mais 66 menos θ sobre 2 tem que dar o 90 menos θ sobre 2. Professor, de onde que sai isso? Sai do fato de que esse cara aqui é 180 menos esse cara aqui. 90 menos θ sobre 2. Porém, se eu somar esse cara e esse cara, eles são os ângulos internos do triângulo UEZ. Então a soma tem que dar 180, ok? E aí vai chegar nesse resultado que vocês já sabem da geometria plana, tudo bem? E se não sabem, vão aprender porque é uma coisa essencial. Se eu somar os dois internos, eu vou dar o suplementar do outro ângulo aqui. Se eu fizer um rascunho de um triângulo aqui para ficar mais fácil, é a seguinte propriedade que eu estou usando. Eu tenho o triângulo aqui, tudo bem? Se eu chamar esse cara de alfa e esse cara de beta, eu vou falar que esse cara é alfa mais beta, tudo bem? Porque aqui é o 180 menos alfa menos beta, tranquilos? É esse que eu estou usando. O alfa é um alfa aqui, o beta é esse cara aqui, e aqui tem que dar esse alfa mais beta, ok? Tem que dar a soma desse cara com esse cara, ok? Agora basta a gente fazer a conta, né? Vou até deixar a propriedade anotada aqui no canto, ó, que é o que eu vou usar, beleza? Então eu tenho esse ângulo mais esse ângulo, tem que dar esse. Então vamos lá. Portanto, alfa, que é a pergunta, mais 66 menos θ sobre 2, opa, θ sobre 2, tem que ser igual a 90 menos θ sobre 2, ok? Uma coisa que eu recomendo para vocês é o seguinte, professor, eu tive que criar um ângulo, eu tenho medo de fazer isso. Eu tive que criar um θ, né? O θ não é dado e não é pergunta. Nem dá para achar, eu acho que nessa questão, pensando assim, olhando por cima, que não dá para achar quanto vale esse θ, tudo bem? Porém, a gente precisou dele para prosseguir com as contas. E eu peço para vocês, tenham fé que vai simplificar, tudo bem? Porque se realmente não é um dado e não é uma pergunta, a chance de você não conseguir achar ele ou não precisar achar ele é muito alta. Percebam, olha a sorte que a gente deu aqui. Eu vou simplificar esse menos θ sobre 2 com esse menos θ sobre 2. E o alfa, que era a pergunta, ficou em função apenas de valores numéricos, ok? Então, tenham fé de que vai simplificar. Criem os parâmetros que forem necessários, simplifiquem usando as propriedades que o enunciado passou para vocês, que no final das contas, qualquer letra que você criou vai ser simplificada. Fiquem tranquilos quanto a isso, tanto em física quanto em matemática. Química um pouco menos, mas física e matemática acontece muito isso, ok? Então, ó, portanto, o que eu tenho? Que o alfa é igual a 90 graus menos 66, certo? Eu passei o mais 66 para o outro lado subtraindo. E eu vou ter 90 menos 66, que vai dar 24 graus, que é a alternativa A de Amora, ok? Então, finalizamos aí a questão 10, questão muito boa de geometria, usou essa propriedade que é muito importante, e também a gente lembrar de qual que é a propriedade de um triângulo isósceles, né? Que se eu pegar os ângulos que a base forma com os lados que tem a mesma medida, lembrando que esse lado tem a mesma medida desse, pegando o XO com o ZO, esses ângulos também tem que ser iguais, ok? E usei a mesma propriedade no triângulo UOE, né? Porque o UO é igual ao EO, então isso aqui tem que ser igual a isso. Tudo bem? Então, galera, finalizamos aqui a resolução da questão 10. Vejo vocês numa próxima. Até mais. Tchau, tchau.